Salve, salve família, mais um episódio aqui do MA Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui acompanhado do Derek. Um salve aí, Derek. Boa tarde, pessoal, eu sou o Derek, eu vou ser o co-apresentador de hoje, sou acadêmico de medicina da UEA. Estamos aqui para apresentar mais um programa legal na presença do nosso novo convidado aqui, Luiz Alberto. Se apresenta aí, Luiz. Olá pessoal, meu nome é Luiz Alberto, eu sou acadêmico também com vocês de medicina, do 8º período, e hoje nós vamos falar sobre leishmaniose, mas principalmente também como fazer uma iniciação científica, que é muito importante na vida de um acadêmico de medicina. Bom, então, pessoal, hoje o episódio é uma das propostas do nosso projeto, na verdade, é sobre divulgar, sobre pesquisas aqui mesmo dos nossos acadêmicos, dos alunos aqui mesmo da faculdade. Então, hoje a gente trouxe e a gente tem uma imensa gratidão por ele ter aceitado o nosso convite, que é o Luiz Alberto aceitou o convite de trazer a pesquisa dele, que é sobre leishmaniose. Então, Luiz Alberto, a gente agradece imensamente a sua presença aqui. O Christian também, vocês podem notar, né, a ausência dele, não pôde estar aqui presente conosco aqui nesse episódio, porém, o Derek vai também estar contribuindo aí para o nosso debate, vai estar trazendo algumas coisas também, algumas dúvidas, algumas curiosidades. E, bom, basicamente, a gente queria também primeiro entrar no tópico sobre a pesquisa, né? É um tópico de faculdade, mas é bom também a gente abordar. Luiz Alberto, se apresente, qual que é o seu nome, qual que é a sua idade completa, sua idade, sua faculdade, qual é o seu período que está fazendo? Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma honra poder estar aqui, ser chamado para isso é realmente muito satisfatório, pois eu estou aqui mostrando que é possível, que é factível vocês poderem iniciar uma pesquisa, poderem melhorar, enriquecer o currículo de vocês. Então, eu sou o Luiz Alberto, é claro, estudo na UEA, aqui nessa casa, e sou acadêmico, como já falei, do 8º período de medicina. Eu escolhi a leishmaniose, essa pesquisa, por vários motivos, mas um dos principais motivos é por causa do orientador e também por causa de outras coisas. Mas me diga aí, o que você... Então, basicamente, a gente queria saber também como foi que tu meteu o pé assim, para a área da pesquisa. Assim. Tu já tinha esse interesse antes da faculdade? Pois é, como meti o pé para essa pesquisa? É uma boa pergunta, porque quando a gente inicia a faculdade, a gente não chega aqui já pensando, queremos pesquisar, queremos fazer um estudo. Não, a gente chega aqui meio solto, livre, vê a primeira aula, vê as ligas, elas nos mostram os dados, dizem, existe iniciação científica, mas não existe um caminho para seguir. Quando a gente chega na primeira aula de MTC, diz, pense num tema. Como? É algo muito aberto, é algo muito sem direção. Uhum. Então, o principal foco que eu achei, o que me ajudou principalmente, foram os amigos. Porque ter alguém que possa te guiar, possa te ajudar, apoiar, possa... duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, queria falar aqui e agradecer, antes de mais nada, ao Albi, porque uma das coisas que me marcou muito no início foi ver que o Albi do primeiro período já estava publicando com a Cristina. Então, você já tinha essa capacidade desde o início de publicar, e gostava muito de estudos epidemiológicos, e eu me aproximar dele fez com que isso me gerasse bons resultados como esse. Além disso, a Giovana que já tinha encaminhado, já tinha encontrado um orientador. Então, eu segui também essas amizades e me ajudou muito. Uhum. E você falou sobre a parte que o seu tema tinha a ver muito com o teu orientador. Então, você não tinha necessariamente esse tema como leishmaniose em mente, ou tu já pensava neles? Ou foi só por conta do teu orientador? Destrincha um pouco mais essa parte aí. Pois é, com relação ao orientador, assim... Pois é, com relação ao tema em si, como é que eu cheguei nele? Bem, como eu falei, a gente não tinha ideia do tema. Uhum. A gente não tem nunca ideia do tema. Mas eu queria fazer um estudo, entendeu? Para
fazer o estudo, a gente precisa de um orientador. Então, a Giovana falou que tinha um orientador. Aí eu pensei, será que ela aceita mais uma? Que é a Ana Paula Miranda? Aí eu fui lá com a Ana Paula e pedi. Mas antes de pedir, a gente tem que verificar o currículo da Ana Paula, porque lá no currículo vai ter as áreas de atuação. Cada professor, cada pesquisador tem no seu currículo as suas áreas de atuação, que ele prefere trabalhar em certa área. Então, vendo esses dados, com esses dados, eu verifiquei que ela gosta de estudos epidemiológicos, professora de epidemiologia, e ela gosta também de doenças infectoparasitárias. Então, juntar o melhor dos dois mundos é bom. E não é só chegar com um tema. Não é só chegar com um tema. Você tem que chegar pelo menos com alguns temas, os 3, que você goste, para você dar a ela a possibilidade de escolher também. Porque às vezes ela tem afinidade mais por um dos temas. Ela pode te ajudar mais em um dos temas. Outra questão também, que às vezes você também não escolhe o seu tema. Quem escolhe é o seu orientador, que já decidiu um tema e está procurando, na verdade, um aluno que possa usá-lo. Um aluno que possa fazê-lo. Então, tem várias nuances. Você pode ter o teu tema já pronto e você só procurar o orientador, você pode tentar um tema que é para um orientador específico, ou um orientador te dá um tema. Então, tem várias formas de se encontrar. E para ti, agora falando com parte de você escolher um orientador, tu falou sobre o currículo, né? Mas fora o currículo, tem algum critério que tu leva em consideração para escolher um orientador? Por exemplo, se eu quero um orientador um pouco que me deixe com mais liberdade, ou um orientador que siga mais para certa área, qual seria um dos critérios que você imagina para escolher um bom orientador para a tua pesquisa? Rapaz, essa é uma boa pergunta. Uma ótima pergunta, porque existem pessoas que são diferentes em todo lugar, né? Ainda mais orientadores, são orientadores muito diferentes. Porque tem orientadores que já tem o projeto todo pronto, já tem tudo pronto, e só quer que você faça, e aí ele vai te guiar, mas ele vai cobrar mais ou cobrar menos, depende. Porque ele pode ser um trabalho pronto mais complexo, entendeu? Ou pode ser orientadores que aceitam fazer contigo, mas eles não têm tempo nem disponibilidade de fazer o seu projeto. Eles não podem sentar contigo nem para escrever a introdução, porque eles não têm tempo realmente. Então você vai ter que ter o trabalho de fazer o projeto do início ao fim e pensar em tudo. E tem orientadores que é meio termo. Eles vão te ajudar. Agora, no decorrer do processo, no decorrer após a aprovação, vai depender também muito do que o orientador planeja fazer contigo. Tem orientador que te deixa livre, solto. Ah, você fez o projeto, eu só vou dar o aval aqui, eu só vou analisar e dar o ok. Você está livre e tudo mais. Tem outro orientador, não. Diz, olha, eu não gostei dessa parte, não gostei da outra, você modifica, olha, para a próxima revisão, eu quero que você faça tal coisa. Entendeu? Isso para estudos epidemiológicos. Mas existem vários outros tipos de estudos que é além do estudo epidemiológico. O meu que é epidemiológico, no caso. Bom, legal. Mas com relação assim, já tem orientador, já escolheu o tema, quais são assim os trâmites, as questões assim de os obstáculos mesmo para que essa pesquisa ela precisa primeiro passar por uma aprovação, né? Quais são esses trâmites que se passa para poder ter essa pesquisa, ter a possibilidade de fazer essa pesquisa? A gente pensa muito nos problemas, né, na questão burocrática, mas eu vejo que isso não é o maior problema. O maior problema em si é a criatividade, quando você pensar no que vai fazer. Porque quando você faz um projeto de pesquisa, você tem que pensar lá na frente. Tem que pensar se ele é viável. Entendeu? Então, se o projeto ele é viável, você vai conseguir fazer ele sem problemas, ok? E aí, sendo viável, a gente tem o básico, né? Que a gente consegue fazer. E aí, é que chega as partes burocráticas que eu acho que é menores do que isso, que é basicamente você ter os documentos, que é o seu currículo, conseguir fazer a inscrição, enviar seus dados, escrever. Todos esses documentos, eles são relativamente substratos do que seria a sua ideia central, porque o principal, de fato mesmo, é tu ter os teus objetivos específicos. É você ter o coração do seu projeto, que é o objetivo específico. Que, inclusive, durante o projeto, tu pode mudar
muita coisa mesmo. Porque lá nos relatórios, eu estou falando do PAIC da UEA, porque daqui é o PAIC da UEA. Sim. Lá você consegue colocar alterações que você realizou. Você pode mudar a metodologia, você pode aperfeiçoar a introdução, a justificativa, mas os objetivos é o coração. Se você se propõe a fazer uma coisa, você tem que fazer ela. Então é aquilo mesmo de você primeiro pensar no tema, porque o resto vai correr naturalmente. Se você tiver uma roda de amigos, eles também vão estar pensando na burocracia e vão te ajudar também com relação aos documentos que precisa para enviar. Eu preciso da assinatura do orientador. Isso é relativamente fácil de conseguir. Outras coisas também. Mas pensar no que pesquisar, aí é uma virada de chave, sabe? Porque nem sempre o que você quer pesquisar é o que o orientador vai aceitar que seja feito. Então, basicamente, né, durante toda a pesquisa, dá para mudar o modo como tu vai fazer ela. Exatamente. Tu pode mudar a metodologia toda, tu pode mudar isso, pode mudar a introdução, eu inclusive atualizo a introdução. Pode fazer uma revisão mais dos assuntos, né? Pode fazer uma justificativa. No caso, o PAIC, ele vira um manuscrito. O PAIC é um projeto de iniciação científica, mas ele é enviado, ele é analisado, mas durante o decorrer você não vai trabalhar tanto com ele, porque ele tem algumas coisas que são muito verbosas, que são necessárias para eles reconhecerem que nós estamos dedicados a realizar, tipo cronograma, custos, tabela. Esses valores não vão, no final, virar pesquisa. Não vamos colocar um cronograma de execução, uma pesquisa. Então, o PAIC vira um manuscrito. O manuscrito, depois, ele não tem no formato de ABNT. O manuscrito, ele é sem formato, porque as revistas, onde fomos publicar, nos congressos, cada um tem o seu modelo. Então, a gente deixa no manuscrito, assim, meio que bagunçado entre aspas, né? Só sem modelo ABNT, para depois só formatar ele. É basicamente essa jogada, e a gente tira várias coisas daqui, tipo, resultados esperados não tem. Aqui tem, porque a gente justifica, a gente está justificando o que a gente espera. E sempre está pensando na nossa viabilidade do nosso projeto. Nossa pesquisa, no caso. E, Luiz, agora saindo um pouco da parte do orientador, o que tu pensas sobre onde tu deveria aplicar? Por exemplo, eu quero aplicar para uma área específica, logo farei naquela fundação, ou posso ter mais liberdade na instituição que eu vou aplicar, ou posso aplicar por mim mesmo? O que tu acha sobre essa parte de onde tu vai jogar aquele teu trabalho? Você diz, no caso de a instituição que eu vou fazer, o PAIC, ou a instituição que eu vou... Isso, tanto a parte da instituição que vai te oferecer apoio para tu fazer o PAIC, quanto no futuro, se tu vai publicar aquele PAIC por aquela instituição, ou tu vai publicar ele por um outro local de projeto, como tu falaste, as revistas ou os congressos. Olha só, a instituição que você faz o PAIC, eu preferia a UEA, porque olhando os editais, olhando a forma como você encontrou o orientador, é mais fácil pela UEA. A gente tem contatos com os professores. Os professores estão aqui. O que eu não falei, o principal critério de ter um orientador é ser de fácil acesso. Como é que você vai poder conversar com o seu orientador para saber o que fazer, se você não tiver acesso com ele? Então, esse principal característica, que é até antes mesmo do currículo, porque o currículo conta ponto para saber se tu vai ganhar ou não a bolsa. Muito importante saber. Mas um dos principais para mim é ter contato com o orientador. Porque foi isso que me motivou também ir para a UEA. Só, no caso, o edital de PAIC da UEA. Porque aqui eu posso resolver os problemas por aqui. Eu não vou precisar me deslocar tanto para o SECOM, ou por exemplo, me deslocar tanto para outras instituições. É mais viável, né? É mais viável para mim fazer por aqui. Agora que tu falou de bolsa, Luiz, e aí, tu acha que a bolsa é um fator importante para o teu PAIC, ou dá para fazer um PAIC sem bolsa? Nossa, olha só, uma boa dica também. Antes mesmo disso, a bolsa ela é muito importante para alguns editais, porque eles pedem PAIC FAPEAM. E PAIC FAPEAM é a instituição que financia. E se você não for da FAPEAM, como é que...
ficou na lista de colocados, ficou lá embaixo e não pegou a bolsa. Então, seu pai que não vai no edital de residência, é basicamente isso, né? Mas é o que me deixou preocupado. Inclusive, esse projeto, ele não foi aceito, que é outra questão também. Depende muito de outra coisa do seu orientador, é se seu orientador já tem vários orientandos. Porque se ele tem vários orientandos, no caso da UEA, tem um limite de quantas bolsas por orientador pode. Então, é importante ficar atento, porque senão o que vai diferenciar é a nota entre eles. Entendeu? Uhum. É importante também ficar atento nisso. Então, às vezes, o que eu fiz no meu segundo PAIC, que foi de câncer de mama, foi sair daquele círculo, sabe? Eu sabia que, não falando mal da minha orientadora, ela é fantástica. Inclusive, a gente mantém contato até hoje, ela me ajuda bastante, mas eu sabia que eu não ia conseguir, eu ia sentir maior dificuldade se eu fosse competir com meus amigos, que também são orientandos, entendeu? Uhum. Então, eu tinha que procurar outros rumos também, encontrar outros orientadores que fossem me ajudar da mesma forma. Porque, no final das contas, se a gente ficar competindo entre si, alguém vai sair perdendo. Sim. E sempre tem vaga, sempre vai ter um orientador que não tem ninguém, mas ele não tem ninguém, não é porque ele não quer, é porque ele não tem tempo disponível. E se você já tem a habilidade de fazer, por que não fazer com ele? Entendeu? Uhum. Luizinho, eu fiquei curioso também com relação, tu disse sobre os métodos, mas também tem materiais, tipo, que tu pode solicitar no projeto? Como assim? Materiais, por exemplo, o projeto de extensão, a gente tem como fazer um orçamentozinho lá de materiais necessários para realizar o projeto. O PAIC, ou seja, a pesquisa, tem também essa questão de algum orçamento que eles... Rapaz, de apoio? No edital, eu não me lembro de ter visto isso. Uhum. Porque no edital de projeto de extensão, realmente tem lá. Sim. Tem como solicitar a verba para determinadas ações específicas. Entendi. Mas no PAIC, eu não me lembro de ter visto isso. Uhum. Eu me lembro de ter visto vários pormenores, mas esse especificamente não. Entendi. Mas eu ainda teria que rever para ver se tem esse ponto específico. Então, se no caso não tivesse essa verba, isso seria uma dificuldade para a pesquisa? E quais outras dificuldades você poderia pensar na pesquisa? Isso também é um ponto importante, porque quando Desculpa, eu vou falar um pouquinho diferente aqui, mas quando o nosso PAIC é classificado, um dos critérios de quem classifica é a viabilidade. Então, dentro da viabilidade, eu acho que eles analisam o custo também. Se a gente só vai ter a bolsa, a gente tem que ver o custo dela e colocar lá dentro. Aqui tem tabela de custos. Então, eu fiz de forma que coubesse na bolsa. Então, ela teoricamente é mais viável. Uhum. Isso é para quantificar pontos. Foi isso que eu pensei lá na hora de fazer o meu. Então, como minha pesquisa ela não é algo que me consuma tanto tempo, não é algo que me consuma deslocamento de carro, eu faço na UEA, eu faço em casa, porque é um estudo epidemiológico. Então, não tem muito gasto, entende? O que eu coloquei aqui foi risma de papel, o que eu coloquei aqui foi um pendrive, então, computador já tenho, então não tem custo. Então, eu pensei num projeto que fosse mais simples, mais factível. Então, vamos dizer assim, qual você pensa que seria a maior dificuldade em fazer um PAIC? A maior dificuldade de fazer um PAIC é, na verdade, ter a motivação. Porque você se sente muito puxado para estudar para uma prova. E aí você sente que, não, eu não vou fazer o PAIC porque eu tenho que estudar. Não, eu vou fazer o PAIC porque eu tenho que fazer tal coisa. Porque a gente faz muita coisa durante o dia. E a gente não dedica a coisas extracurriculares, coisas que vão melhorar nosso currículo, porque a gente prioriza outras partes da medicina que nos puxam muito. Então, a maior parte é basicamente ter um norte, que é justamente o que a gente está falando aqui, né? Poder alguém que incentive. Porque se você não tem essa motivação, você acaba nem tentando falar com o orientador sobre isso. Porque não é alguém que vai chegar contigo e falar, ei, bora fazer um PAIC. Às vezes acontece.
Às vezes acontece com secom, aconteceu com a minha amiga, por exemplo. Vou seguir de ti, quero fazer um pai contigo, entendeu? Sim. Você pode ser, e aí acontece você ser chamado. Mas às vezes não. Eu já fui, me lembro, eu já fui, não vou contar nomes aqui, mas eu já tomei chá de cadeira, antes de ir para Ana Paula, eu tomei chá de cadeira de professores que simplesmente diziam para mim não. E não era desistir, entendeu? É ter motivação. É literalmente, é isso, porque tu vai receber vários nãos. Mesmo que você já tenha um pai que na mão, assim, já tenha professor que ele vai dizer, ele pode dizer não, entendeu? E não se desmotivar por causa disso. Eu me lembro que eu fiquei tipo 1 hora, 2 horas sentado, ele pediu para sentar ali, para depois ele falar, olha, não quero. E é isso, a vida que segue. Aí depois a outra disse bem assim, olha, eu só vou fazer, mas eu só faço com meus monitores, se eu for meu monitor. Aí eu pensei, tá bom então eu procurei outro. E é assim, não é se deixar desmotivar, é procurar até encontrar, entendeu? Ainda falando de motivação, depois desse teu processo de iniciar, né, a pesquisa, eu queria saber se a partir do momento em que tu realmente começou ali o processo de pesquisa, falando ainda de motivação, tu chegou em algum momento assim que tu se desanimou, se sentiu desmotivado, querendo desistir da pesquisa? Já no meio ali do caminho? Rapaz, desmotivado de parar de fazer pesquisa, não. Porque como eu disse desde o início, a minha pesquisa ela foi pensada e voltada para ser mais fácil, ser bem viável. Eu não falei aqui da metodologia, mas basicamente é um estudo descritivo, epidemiológico, observacional. Tem vários tipos de estudos epidemiológicos. Aí o que é isso? Descritivo? O descritivo é o que descreve. Ele só pega os dados e fala. O máximo de cálculos é uma média, é uma incidência. Então, são cálculos simples. Sim. O outro tipo de estudo é um estudo analítico, que faz análises. Ele faz o quê? Ele tem cálculos epidemiológicos que são mais específicos, que quadrado. Outros cálculos que buscam provar uma hipótese que um estudo descritivo propõe. Entendeu? Então, o meu ele vai testar uma hipótese. Isso acontece talvez por causa disso. E aí vai vir um estudo analítico e vai pegar esses dados, vai fazer cálculos estatísticos que são mais aprofundados para pegar valores, tipo, vários, e depois comprovar. Ou não. Ou dar maior certeza ou não. Entendeu? Então, eu peguei um ramo de epidemiologia que é mais simples, eu peguei objetivos que não são tão complexos, algo que eu acessei antes os dados e vi que os dados existiam, é importante saber, então eu já sabia que, é factível, eu poderia fazer? Posso. Então, se eu posso fazer, eu continuei. Durante o processo, eu não senti dificuldade, porque pensar antes no projeto é muito importante. Entendeu? É claro que cada projeto é diferente e cada um demanda necessidades diferentes. E essas necessidades podem, às vezes, desmotivar ou não. Entendeu? E, Luiz, tu falaste, pensar no projeto bem antes ajuda bastante. Mas como é que tu já teve essa visão no futuro? Tu tinha já alguma capacitação? Tu já tinha um conhecimento prévio? Você falou que foi o seu primeiro país. Como é que você já chegou tendo essa visão para o seu país? Olha como é que cheguei. Foi tudo correndo atrás. A gente pega os modelos de veteranos, parques de veteranos, e analisa como é que eles escreveram. Foi isso que eu fiz. E aí, somando a isso, eu queria saber banco de dados. Eu tinha que saber, temos estudos em 2 tipos principais. Estudos que precisam de comitê de ética e estudos que não precisam de comitê de ética. O comitê de ética é justamente para a gente não fazer coisas erradas e não acabar acontecendo como antes do período da guerra, acabar fazendo pesquisas que vão ferir os direitos humanos. Então, por isso que existe comitê de ética. Mas o problema do comitê de ética que eu vejo é que ele pode, às vezes, negar, demorar, e isso acaba inviabilizando o nosso projeto. E acaba tendo um quantitativo a mais de dificuldade.
Aí, se quantitativa mais de dificuldade, poderia me desmotivar. Para isso, eu preferia estudos que fossem menos, não tivesse comitê de ética. E aí, existem estudos desse tipo. Estudos que usam dados abertos e epidemiológicos é um desse tipo. Mas existe revisão de literatura, ou seja, tudo que tem dados abertos, que não são dados fechados. Dados fechados é aqueles dados que tu entra no hospital e tu tem que pegar e tu tem acesso ao nome do paciente. Não são dados que estão na internet direto. E aí você vai ter acesso a informações confidenciais, tipo saber que aquele paciente tem HIV é muito confidencial para ele. Não dá para simplesmente disponibilizar isso num artigo do nada, entendeu? Sim. Então, ter o comitê de ética para ver e como é que eu estou trabalhando esses dados é crucial. Já estudos que são abertos, não tem o nome, então eu posso trabalhar eles mais facilmente, não preciso passar para um comitê. É mais fácil trabalhar com os números, né, do que de porta em porta. Aí eu utilizei DataSUS. O DataSUS é um dos vários bancos de dados, o melhor banco de dados que tem da saúde do Brasil. Então, eu preferi ele. Mas eu não sabia mexer nada no DataSUS. Aí que entra a história do Albi. Não sei se vai assistir esse episódio. Que eu me lembro de eu pedir várias dúvidas para ele de como mexe, porque eu não sabia mexer nada naquele sistema. Era um labirinto para mim. Labirinto. Mas assim, a gente mete a cara e a coragem e consegue. Porque se a gente não meter a cara, como é que a gente vai conseguir? E aí a gente pedindo várias dúvidas, ele me dando várias dicas. Tem lá notas, tipo, para analisar, e tem comentáriozinhos sobre cada coisa, mas saber como acessar é meio complicado. Mas depois que tu acessa, depois que tu começa a ter insights na tua cabeça, e se eu pegar esses dados aqui e comparar? Então, dessa forma, é possível utilizar esses dados. E aí, são dados abertos, DataSUS eu utilizei, mas tu pode usar outros bancos de dados, tem vários outros, FVS, tem vários outros bancos, tem muitos. Tem até do IBGE, tem banco de dados de lá. Mas o DataSUS, ele concentra bastante. Ele me supriu. Mas eu citei outros bancos de dados também. Por fim, Luizinho, antes da gente finalmente entrar no mérito da tua pesquisa mesmo, entrar no conteúdo a fundo na leishmaniose, uma última pergunta. Qual foi a tua experiência, assim que tu diz, no final de tudo isso? No final da minha pesquisa, a minha experiência foi gratificante mesmo. Poder realmente finalizar a minha pesquisa e sentir que eu completei os objetivos. Que eu não deixei nenhum de fora. Porque, não sei se eu deixei de falar aqui, mas tem uma apresentação parcial e tem a apresentação final. A apresentação parcial foi muito legal para mim, porque a gente só coloca os objetivos, né? E aí os professores, eles têm algumas perguntas, que esses são os orientadores, né? São outros professores que analisam. Eles têm perguntas tipo, você completou seus objetivos? Quais são os vieses da sua pesquisa? Quais são os problemas que tu pode encontrar? Entendeu? Essas perguntas que são tipo, são maceteadas, que todo o orientador pergunta, tu tem que saber durante. Tu tem que ter noção. Tu tem que ter noção que o DataSUS é alimentado por fichas que são escritas por pessoas. E essas pessoas podem anotar coisas erradas. Entendeu? Podem anotar valores errados, podem ter faltas de valores, pode ter fichas que não foram alimentadas no sistema ainda. Então, ser alimentada só ano que vem. Então, tem essa retroalimentação. Então, saber disso e ter noção e explicar lá na hora que a sua pesquisa tem esses resultados, mas esses resultados podem ser ou não enviesados, ou seja, ter toda essa holística e, no final, enriquece muita gente. Enriquece mesmo. Bom, então, finalmente entrando, né, no mérito da questão da tua pesquisa, qual que é o título dela? O título dela, vou deixar aqui para ler certinho para vocês, é Perfil Epidemiológico da Leishmaniose Tegumentar no Amazonas no período de 2012 a 2022. Entendi. Então é uma década praticamente, né? De 2012 a 2022. Exatamente. Cada palavra aqui é um significado diferente. Perfil epidemiológico. Perfil epidemiológico é um termo abrangente que a gente utiliza para dizer como, por exemplo, faixa etária, local de residência,
cada pessoa tem um perfil do Instagram. O perfil do Instagram tem várias coisas nele, né? Uhum. Então é tipo isso, perfil epidemiológico. Eu não vou dizer local de residência dos pacientes. Então, eu quis abranger o que a minha pesquisa envolvia. Entendi. O tema envolve todos os objetivos. Já eu foquei na leishmaniose tegumentar, não na visceral. Porque existem 3, né? Tegumentar, a mucosa e a visceral, não é isso? Visceral. As duas principais, tegumentar e visceral, porque divide lá no DataSUS. Eu já tinha, como eu disse, eu vi antes o sistema para depois fazer esse tema. Então, lá no sistema, tinha menos visceral e tinha mais tegumentar. Entendeu? Uhum. Aí, até porque a visceral, acho que ela é mais de outros continentes, né? Mas não, a visceral, ela de fato, ela acontece no Brasil, só que o principal é porque ela não acontece aqui no Amazonas. Ela tem 0 casos aqui, alguns dados epidemiológicos não relata ela aqui. Já tegumentar já aparece um pouquinho aqui, já pode aparecer. É bastante, né? No meu caso aqui, entre esses 10 anos, foi 17 mil casos. Tegumentar que é de pele, né? E a visceral que seriam, por exemplo, de outros órgãos mais dentro onde chega, tá? Uhum. Então, aqui na tegumentar é o que mais tem aqui no Amazonas, né? Aí, no Amazonas, é para especificar o local que a gente vai trabalhar, a área, e no período de 2012 a 2022. Eu quis o período de 2012 a 2022 justamente para abranger bastante dados, entendeu? E para fazer melhores estudos estatísticos, no caso. Então, para ter um quantitativo maior no número de casos e ter mais dados, porque assim, tu tem que pensar que se tu pegar uma doença muito rara, o que vai acontecer é que tu vai ter poucos casos. E aí, não que os resultados sejam poucos. Tu pode ter os resultados, mas depende da forma como você trabalha. Eu queria ter vários resultados para ter várias tabelas e poder apresentar. Foi essa a minha escolha. Luiz, tu falou que a tua pesquisa ela é um perfil epidemiológico, uma pesquisa epidemiológica. Tu conseguiria resumir para a gente mais ou menos o que seria isso? Uma pesquisa epidemiológica? Uma pesquisa epidemiológica, a gente estudando a epidemiologia, eu falei antes que é basicamente, a epidemiologia, ele é um ramo da estatística. A estatística, ela faz diversos cálculos estatísticos, mas assim, os cálculos que estão relacionados com as pessoas é epidemiologia. E dessa epidemiologia, no caso do meu, ela pode ser dividida, lembrando das aulas de epidemiologia clínica, não? Temos estudos epidemiológicos, que eu falei, analítico e o descritivo. Aí, dentro deles, vão ter vários tipos. O meu ele é descritivo, transversal, observacional. Observacional. Ele só observa o que está acontecendo. Ele não vai lá e intervém. O meu não tem como intervir nas pessoas porque eu só tenho os dados abertos. Transversal, ele só pega um corte do feixe. Então, eu só peguei os dados em um momento específico. Eu não acompanhei eles por um período, entende? Então, esses ramos mais específicos, para você saber a metodologia de um estudo epidemiológico, são diversos. Existem diversos tipos de estudos epidemiológicos. Inclusive, tem estudos epidemiológicos também precisam de comitê de ética porque tem questionários. Aí você tem que ir lá conversar com a pessoa. Tem estudos epidemiológicos que você precisa do comitê de ética porque você vai acessar dados de locais abertos, de locais fechados, tem o nome dos pacientes, e aí você vai ter que, desses dados, fazer outros cálculos. Então, tem uma gama de estudos epidemiológicos. É muito, muito, muito grande mesmo. Uhum. Só para a gente ficar mais por dentro, né, do que é essa doença da tua pesquisa, eu separei aqui uma imagem, tá? Sobre essa doença que ele pesquisou, que é justamente um dos sinais, né, que aparece nas pessoas que vão ter essa doença, que é a leishmaniose tegumentar. Isso daí, né, Lizinha, principalmente é causado por tem interação com um vetor, né, que é tipo um mosquito que pica, né? Aí no local da picada fica assim. Sim, exatamente, é o flebotomínio, ou mosquito pário, que é chamado. Esse mosquito, ele contém um parasita, que é muito importante, que é justamente o do gênero Leishmania. Esse parasita, ele vai atuar aí gerando esses tipos de lesões.
ok? Na pele. É importante frisar que, embora o meu estudo ele fale sobre isso, ele não atua na prática, porque tem estudos que atuam na prática, codificando e tudo mais, indo lá com o paciente, verificando e analisando. Mas esse estudo aqui, ele atua mais analisando dados, entendeu? Para gerar mais resultados assim. Entendi. Então não teve muita essa prática, ok? Entendi. Mas, realmente, contextualizando, é isso que acontece. Uhum. E aí, geralmente, regiões assim que costumam ter esse tipo de doença? Pois é, no meu estudo, basicamente, era mais frequente em homens. Ele também tinha, no total, 2012 a 2022, os resultados, teve 17 mil casos. A maior quantidade de casos foi, claro, em Manaus. Por que Manaus? Porque tem uma quantidade de pessoas, né? Então, muita gente vem do interior para cá para se tratar. Então, acaba ficando aqui a quantidade de casos. Já a maior quantidade de incidência, a maior incidência, desculpa, foi Rio Preto da Eva. Então, tem essas diferenças que tem que analisar por incidência e por número de casos. Luiz, muito legal que tu falaste. Eu posso sugerir uma crítica, eu não sei se tu já pudesse ter pensado nessa, mas tu falaste que naturalmente Manaus estava com um maior índice de leishmaniose porque tinha mais pessoas. Só que muitas vezes a leishmania ela é considerada uma doença rural. Tu não achas também que essas pessoas elas vieram para Manaus, foram notificadas aqui e aí foi alimentado como se fosse daqui de Manaus? Olha, essa aí é uma boa pergunta, porque, desculpa, eu não falo. Só para corrigir o que eu falei. Tem um número de casos aqui em Manaus, lá, porque aqui tem mais gente. A gente tem que, ao estudo epidemiológico, a gente tem que se ater a vieses. A gente tem que perceber que, o número de casos é aqui, mas é porque tem mais gente. Mas o mais importante não é isso, é a incidência. Porque saber quantos casos tem pela população, quantos casos tem pelas pessoas que podem ou não se contaminar. É isso que é mais importante. Então não é só pegar um valor, número de casos, tem que dividir pela quantidade de pessoas que estão em cada município. Então, no caso, o meu não foi por município. Meus objetivos específicos foi por microrregião, porque tem menos microrregiões. E aí, fazer essa divisão para ter o cálculo de incidência é importante. É claro que aqui tem mais por causa disso. Por causa da questão de vir aqui para se tratar. Nós temos os centros aqui. De só ser notificado aqui, né? Principalmente. Vem aqui para se tratar, porque às vezes no interior eles têm dificuldade desse tratamento. E aí, é importante saber também que lá no DataSUS tem casos por residência, casos por local de residência. E também tem casos por local de notificação. Então tem essa diferença entre os casos que foram notificados, mas que são pacientes que não são daqui e vieram para cá apenas para se diagnosticar. Em casos que colocam onde ele mora, onde ele ficava. Mas é claro que a gente tem que perceber que são seres humanos que estão analisando os dados. São seres humanos que estão alimentando o sistema. Então pode haver alguns deslizes. Nem sempre a gente esquece, às vezes esquece de uma notificação, ou podem esquecer de colocar de onde ele veio. Que podem acabar colocando só Manaus. Então tem esses desvios que você tem que analisar, entendeu? Bom, então, basicamente, toda pesquisa ela tem um objetivo geral maior e objetivos específicos menores da pesquisa para irem guiando essa pesquisa, o que tu quer estudar. Quais foram os teus objetivos com essa pesquisa? Eu digo que o objetivo ele é o coração da pesquisa, porque basicamente ele é o que vai nortear, ele é a sua pesquisa, basicamente, porque sem ele você pode ter qualquer coisa. Aqui meus objetivos, pode ter qualquer coisa, pode ter justificativo, mas não vai ter nada, ele não vai ter o que analisar. O objetivo é o que você diz, olha, eu vou fazer isso, e pronto. Ah, mas isso é legal, o leishmaniose é legal, tal, mas eu vou fazer isso. O resto está justificando, tá enfeitando que no final, o principal é os objetivos. Porque os objetivos, o meu objetivo geral, ele é basicamente o meu tema. Apresentar. Eu troquei a palavra, coloquei na frente do perfil epidemiológico, coloquei a palavra apresentar. Aí apresentar o perfil epidemiológico da leishmaniose segmentar no Amazonas no período de 2012 a 2022. O objetivo geral foi esse, basicamente.
E aí, os outros objetivos, eu apresentei a dinâmica da taxa de incidência da leishmaniose tegmentar no Amazonas no período de 2012 a 2022. O que eu disse aqui? Eu disse aqui para apresentar a dinâmica da taxa de incidência. Ao apresentar a dinâmica da taxa de incidência, eu peguei por microrregião, estava aqui, leishmaniose, eu peguei por microrregião como é que essa taxa de incidência estava alterando. Então, era essa basicamente a minha ideia, com os gráficos, entendeu? Já o outro era caracterizar o perfil dos indivíduos acometidos por leishmaniose. Aí, como etnia, gênero, faixa etária. Então, eu fui especificando mais o que eu ia cobrar desse perfil, entendeu? Então, era basicamente eu especificando isso. Mas eu vejo hoje, no meu segundo PAIC, comparado a esse, no segundo, eu vejo que o anterior, ele, que é esse aqui, a leishmaniose, ele é mais verboso. Eu gastei mais para falar nele, sabe? Eu não especifiquei, eu não fiz o objetivo tão bem traçado aqui. Então, eu acho que eu poderia ter feito objetivos mais bem escritos, sabe? Essa é a minha opinião, porque quando a gente faz um outro país, a gente pensa, poxa, eu poderia ter feito melhor. E é assim, sempre vai melhorando, sabe? É por isso que é interessante conversar com veteranos, porque eles já vão ter os seus próprios países, eles vão ter as suas próprias dicas. Então, eu poderia ter dito de forma mais diferente, porque o último objetivo ficou muito aberto. Identificar o risco de leishmaniose tegmentar por microrregiões do Amazonas. Eu falei risco, mas o risco dentro de epidemiologia é uma coisa tecnicamente específica. Uma coisa que dá para calcular, né? Uma coisa que dá para calcular, mas também de forma aberta. Eu não gosto de fazer... O objetivo específico para mim é uma mistura entre aberto e fechado. Por quê? Porque eu gosto de liberdade. Eu sinto que cada um de nós tem que ser livre. E às vezes você tem que escolher entre momentos. Hoje eu quero realmente fazer pesquisa, então eu quero me dedicar a uma coisa mais complexa. Então eu vou fazer uma pesquisa mais complexa, a parte mais complexa. Não, eu quero me dedicar à parte mais fácil. Então eu queria ter um objetivo que me permitisse escolher, se eu sentisse dificuldade durante o período, pegar dados mais fáceis. Então, se eu dissesse só perfil epidemiológico, então hoje eu vou pegar a faixa etária e pronto. É isso, entendeu? Para poder não ter dificuldades e pensar no meu estado emocional no futuro durante a realização da pesquisa, entendeu? Luiz, eu sou uma pessoa que gosta muito de spoiler. Nos teus resultados, o que tu encontraste? Nos meus resultados, é o seguinte, um dos principais dados é que durante os períodos chuvosos, de novembro a abril, no Amazonas, houve maior incidência de número de casos. Isso foi muito importante. Outra coisa, teve 17 mil casos durante o período todo, foi mais em homens. É claro, mais em homens porque eles trabalham mais, eles estão mais expostos. E também, foi basicamente esses dados. Mas teve outros dados que complementaram? Teve. Mas esses foram os principais que eu posso dizer aqui. Tem algum tipo de descrição quanto à ocupação desses homens? Eles eram agricultores? O que tu acha? Foi uma parte mais rural, sim. Uma parte rural, Era gente que é mais da roça, assim, sim. né? Mas assim, saber diretamente o que ele trabalha não tem esses dados. Porque o DataSUS, ele pega algo mais focado, sabe? Não tem todos os dados. Não tem como você conversar com o paciente. Cada paciente vai saber o que ele está trabalhando, o que ele trabalhou na época. Entendeu? Luiz, no DataSUS, os seus resultados, eles falam faixa etária, né? Então, tu colocava 20 a 30 anos, ou já aparece, por exemplo, idade adulta, 20 a 45 anos, 50 Foi do período que o homem estava no período de trabalho, no caso. Então, eram tipo homens jovens, entendeu? Então, foi nessa faixa etária mesmo que tu falou. Entendi. Deixou aberto. Tu deixou bem aberto só homens jovens. Não, eu especifiquei aqui direitinho e coloquei ainda a porcentagem do lado. É porque se eu fosse falar aqui ia ser muito verboso, sabe? Entendi. É porque a gente coloca direitinho a porcentagem, coloca a faixa etária, tal, entre parênteses, tal porcentagem. Aí depois tal porcentagem. E a gente memoriza isso quando vai pro congresso ou pra alguma coisa, a gente memoriza para não ficar olhando todo o tempo pro orientador, sabe?
Tipo, tô aqui com meu banner do lado, para não ficar olhando, eu fico memorizando isso. Aí eu falo a porcentagem direitinha e depois eu falo número de casos por faixa etária, entendeu? Mas agora é porque realmente eu teria que analisar, mas eu acho que não convém ao caso eu ficar falando esses números, é mais Certo. algo mais aberto. Mas, assim, valores tipo jovens em período de trabalho, então, homens. Então, esses valores que o meu estudo analisou, não é algo tipo, comprovou que o uso de repelente X vai afastar o mosquito. Tal. Não, ele não comprova isso, ele não é um estudo analítico que ele vai analisar de fato isso aconteceu. Não, ele só descreveu, como mostrou, foi algo bem simples, simplista assim. Só falou homens, entendeu? Não teve... Não desmerecendo, é claro, porque todo estudo epidemiológico é importante. Inclusive, um dos estudos mais importantes é a meta-análise, porque ela sintetiza outros estudos. Então, não é que eu esteja desmerecendo o meu, mas eu estou falando que ele é um estudo bacana, no meu ponto de vista. Outras pessoas gostam de estudos mais práticos porque ele tem o networking. O meu estudo ele envolve fazer exames de colo do útero, analisar se tem ou não, citologia. Então, você tem um network, você pode ir lá, atuar, e você vai ter contato com as pessoas de lá, e a partir desses contatos você vai poder ter novas publicações. Então, cada estudo tem uma forma e tem os benefícios que você vai colher a partir desse estudo. O meu estudo eu me senti confortável. Eu no início pensei, eu quero me sentir confortável. Já outros estudos, eu quero alcançar novos áreas, eu quero conhecer novas pessoas, conhecer novos orientadores. Não, meu estudo, eu quero fazer certa coisa. Então, eu tive dificuldade nessa parte aqui no curso e eu queria estudar mais essa parte. Então, eu vou fazer um estudo que me volte a estudar isso. Entendeu? Então, vai muito do seu objetivo que você tem. Entendi. E durante todo esse teu estudo, tu viu alguma coisa assim que te chamou a atenção? Alguma coisa, eu pergunto particularmente assim no interior, nas outras áreas, assim, além do Amazonas, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, e que sempre eu acho que em todos os estudos epidemiológicos vai chamar a atenção, é a redução na quantidade de casos durante o período da pandemia. Porque há uma redução na quantidade de notificações. Então, é um achado que sempre tem. Sempre tem não. Desculpa, não posso falar que sempre, né? Nem sempre e nunca. Mas, assim, que tem com alta frequência, ou deve ter. É uma hipótese. Se alguém quiser fazer um estudo analítico, pode fazer um estudo analítico para comprovar. Agora, Luiz, uma pergunta aqui um pouco mais abrangente, saindo um pouco do teu trabalho. Tu falou no início assim, que o estudante chega meio disperso, muito mais concentrado nas aulas, e depois, com vivência, talvez em ligas, ele acaba procurando a pesquisa. Então, você hoje acha que o estudante, principalmente da área da saúde, ele precisa ter foco na pesquisa, ou dá para ser um estudante mesmo, vamos dizer assim, deixando um pouco essa área de lado? Olha, depende muito do que você quer seguir. Porque a gente pensa muito na pesquisa, diferente dos outros cursos, porque muitas editais de residência, se a gente quiser fazer residência para fora, eles cobram e pontuam. Então, isso é uma parte que pesa muito em a gente fazer. Outra parte que pesa também é o networking, porque na nossa área de medicina é muito contato. Você quer trabalhar no hospital X, vai ter uma prova para tu entrar? Não. Você precisa conversar com alguém de lá de dentro, tem que pedir pro chefe para você entrar, entendeu? Então, é meio que acaba sendo muito comunicação, entendeu? Tem que ter a habilidade de se comunicar e conversar. Entregar a sua forma como pensar. Então, às vezes, esse trabalho pode ser uma forma de você já ingressar nisso, tipo um pré-estágio. Mais ou menos isso. Algo que vai te iniciar nele. Entendeu? Então, a forma como você vê os benefícios é diferente. Então,
eu posso só focar nos estudos. Posso só focar nos estudos. Pode. Inclusive, a maior nota do currículo é basicamente a nota do que você tirou durante as disciplinas, ou seja, seu boletim. Então, a maior nota do currículo é essa. Depois vem o PAEC em si. Mas, assim, se você quiser fazer o PAEC, pode fazer, entendeu? Então, é muito um jogo de xadrez. E tem as suas estratégias. E você vai traçando elas durante o decorrer do curso com os seus objetivos em mente, entendeu? Tem uma coisa, quando tu vai montar uma pesquisa no início, que eu não sei se foi o caso, que tem uma seção que é chamada de resultados esperados. Chegou a ter isso? Cheguei a ter resultados esperados. E aí, tu acha que esses resultados que tu tinha escrito lá correspondeu com que um ano depois tu chegou nos resultados? Olha, nos resultados esperados, a gente não coloca exatamente o que a gente vai achar. Porque senão eu jogaria na loteria, né? Aí eu teria acertado todos na Mega Sena. Mas, porque é um estudo epidemiológico e ele é quantitativo, então tem valores, não dá para colocar exatamente os dados. Mas eu coloquei lá o quê? Eu coloquei nos resultados esperados o que eu esperava que esses resultados fossem fazer ou perpetuar na vida das pessoas. Que é importante ter um estudo epidemiológico para justamente o governo, justamente a saúde poder atuar em áreas específicas, tipo o Rio Preto da Eva, já falei, tem uma incidência, e Manaus, entendeu? Então ter esse olhar para poder saber e colocar a verba em locais certos, poder encaminhar, entendeu? E saber também quais são o próprio médico, quando vê o paciente, quando vê o perfil dele, é um homem, mulher, tudo mais, está em empresa, trabalha, poder ter um insight de que talvez talvez leishmaniose, e tem esse sinal, então pode ser uma leishmaniose, por causa disso, e por causa dessa incidência. É muito importante, porque muitas das coisas que a gente analisa, um dos principais, né, durante um diagnóstico, é também a epidemiologia. E muita epidemiologia não vem daqui, principalmente do Amazonas. É do Brasil, pouco é do Brasil, muito é dos Estados Unidos. Quando a gente abre um livro, é muito, estudos epidemiológicos dos Estados Unidos. Aí tem esses dados. Pouco é do Brasil e menos ainda do Amazonas. Então a gente não tem uma noção completa do que acontece aqui. DataSUS libera os dados, mas não vai liberando muitos relatórios. Esses relatórios não vão ser usados em livros locais, entendeu? Então acaba ficando meio desconexo. Isso, a gente acaba muito estudando um contexto que não é o nosso contexto aqui. Entendeu? Então, a gente saber o que acontece aqui é importante para nos ajudar, tanto na clínica, ajudar também o governo que vai colocar a verba no local certo. Então, esses resultados esperados é o que eu esperava dessa abrangência, nessa abrangência. Bom, Luiz Alberto, algumas palavras finais sobre toda essa pesquisa que você fez? Bem barraca, brincadeira. Faça pesquisa, é muito legal, muito legal. Não se desmotive. Você vai receber vários nãos, mas não é porque você recebeu um não que você vai receber outro não. Talvez, mas não vai receber outro não, confia. Algum dia você vai receber um sim. E vai mudar a sua vida. É isso. Isso aí. Derek? Cara, valeu, Luiz, pela conversa. Foi muito legal, muito divertida. Obrigado por responder, inclusive falando do seu trabalho, às vezes colocando um pouco de crítica em cima do próprio trabalho. Isso mostra como tu tá motivado a melhorar o teu próprio trabalho, tua própria forma de pesquisar. E, cara, essa pesquisa aqui foi muito legal. Foi muito legal. Bom trabalho e obrigado pela conversa. Bom, Luiz Alberto, basicamente faço das palavras do Derek as minhas. Não tenho como me estender nisso. Então, realmente, novamente, gostaria de agradecer a presença. Não, foi uma honra. Obrigado. Mas, assim, eu gostaria de agradecer a presença de vocês também, que estão aqui conosco, uns breves avisos. Hoje, como a gente trouxe, né, uma pesquisa também, um pouco do projeto de pesquisa que o Luiz Alberto trouxe aqui pra gente, a gente também não vai ter nesse episódio
artigos que a gente normalmente trouxe nos outros episódios, né? E também fica aqui o nosso aviso de sempre, né? Sigam as nossas redes sociais, aqui o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, se inscrevam, curtam as nossas postagens, né? E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e adeus. Valeu, pessoal. Até a próxima.